noite, eu sou Antônio Carlos da Mena Andrade, minha matrícula é 191-4040226. Eu sou aluno da licenciatura de Física, faço estágio supervisionado 3 no Polo de Macaé. E eu vou apresentar a aula que eu fiz para a D2 para ser ministrada para uma turma de primeiro ano. A ideia dessa aula aqui é ser uma aula complementar, né, ao curso normal da disciplina, né, do pessoal do primeiro ano. E é uma aula para mostrar para os alunos que as leis de Newton, né, como que elas surgiram, o que Newton pensava quando tentou escrever elas e como que isso é diferente da maneira como a gente aprende elas hoje, né? E talvez dar uma abordagem um pouco diferente para fazer com que os alunos tenham uma percepção melhor das leis de Newton e tentem aprender elas de uma forma um pouco diferente. Pode ajudá-los no entendimento geral do assunto. Então a aula começa com a apresentação, né, sobre as leis de Newton, o princípio da dinâmica. E no primeiro slide aqui o professor ele deve conversar com a turma sobre o que é o movimento. Porque essa é uma ideia que vem lá desde os pensadores gregos e sobre o que significa se mover. Por que um corpo se move, o que altera o movimento de um corpo, o que significa estar em repouso ou estar em movimento. Então aqui o professor pode ter uma conversa com a turma sobre o que a turma entende de o que é o movimento, o que é se mover, o que explica que uma coisa está em movimento e outra coisa está em repouso. Qual a diferença entre estar em movimento e estar em repouso? E aí, depois você tem esse slide, que é um slide para falar para os alunos que a ciência, né, ela evolui com as pessoas que estão participando dela. Então o pensamento ele vai evoluindo, né? Essa ideia de o que é um movimento vem lá desde os gregos. Eles acreditavam que o repouso era um movimento absoluto no fim das contas, né? Que era o divino se aproximava do repouso total. E que essa é uma frase de Newton que ele fala basicamente que ele não inventou as coisas sozinho, entendeu? As coisas vieram, outros antes dele criaram, foram desenvolvendo e baseado no estudo das outras pessoas, ele conseguiu avançar um pouco mais na ciência e depois de Newton tiveram outros que fizeram outros avanços em relação aos pensamentos dele. Então que a ciência é uma coisa que vai evoluindo com o tempo e que os pensadores, né, as pessoas que são envolvidas com isso, se baseiam no que foi feito previamente para andar à frente. Então, se vir mais longe foi por estar sobre os ombros de gigantes. Então, Newton fala isso para Hooke, né? E num episódio onde ele mostra certa até humildade nesse aspecto, né? Então, aí a gente vai falar sobre esse gigante, né, de quem Newton falava, né, antes dele. Então aqui tem um slide falando sobre Galileu e a gente vai falar especificamente sobre o princípio da inércia, o conceito de referencial que foi introduzido por Galileu, que você vai falar que Galileu, né, ele vai falar que os corpos que estão sobre a Terra compartilham o movimento da própria Terra. E então vem surgir o conceito de referencial. Uma coisa está em repouso, ela está em repouso em referencial a quê? Né? Uma coisa está em movimento, ela está em movimento em referente a quê? Porque quando dois corpos compartilham do mesmo movimento, eles não conseguem perceber, né, se eles estão se movendo ou se eles estão parados. Na verdade, eles não conseguem, se não existe movimento relativo entre dois corpos, significa que ele está em repouso um em relação ao outro. Então a gente vai mostrar que repouso é um conceito também. Entendeu? É o exemplo clássico aqui, de você estar dentro de um ônibus e em relação ao ônibus você não percebe seu movimento, mas em relação à estrada do lado de fora você percebe o movimento. Então é Galileu que vai dar essa ideia de referencial. E a gente vai falar sobre um próximo pensador, que é René Descartes, que a gente vai falar especificamente, né, das leis da inércia e da introdução da quantidade de movimento, que foi uma coisa que Descartes criou. Mas aqui a gente pode falar que Descartes também, né, foi quem inventou o plano cartesiano, que os alunos já conhecem, né, o diagrama XY nosso que a gente usa.
Isso é uma coisa que veio de Descartes. E outra contribuição, que eu acho que é a maior contribuição que Descartes fez para o pensamento, lá no discurso do método, ele praticamente deu à humanidade o método científico, né, que é o que depois disso fez todo o avanço nosso como homem, né, como ser humano. Então, são coisas importantes aí que esse pensador trouxe para a gente, que acho que é muito interessante também que os alunos saibam que dessas pessoas que elas existiram. E aí a próxima, o slide aqui vai falar sobre a contribuição de Descartes sobre as leis do movimento, que ele que introduziu o conceito de quantidade de movimento, né, que depois Newton vai chamar isso de momento. E aí ele vai dar as duas leis da inércia, né? A primeira lei da inércia, cada corpo permanece no estado em que se encontra, enquanto nada mudar. A segunda lei da inércia, todo corpo que se move tende a continuar seu movimento em linha reta. Então, que é a base da lei da inércia, que é muitas vezes confundido com a primeira lei de Newton e tal, mas esse é outro tipo de discussão. Então aqui o professor vai falar sobre essas duas leis, né, tentar conceituar essas duas leis, tentar demonstrar que esse tipo de comportamento acontece, pode conversar com os alunos sobre isso, o que eles entendem sobre isso, tipo, se um corpo está se movendo, ele vai se mover em linha reta, ele vai se mover fazendo curva, por que ele não se moveria fazendo curva ou em linha reta, tá? Então esse é o tipo de coisa em relação à lei da inércia e quantidade de movimento. E aí a gente vai falar de Newton e as leis do movimento de Newton, né? É um momento que o professor ele pode falar sobre outras coisas que Newton criou, né? Porque Newton ele trabalhou em várias áreas da física, da matemática, né? Mas que esse é o foco da nossa aula aqui vão ser as leis de Newton, a lei do movimento, a lei da dinâmica, como a gente fala hoje em dia, né? Então, a primeira lei de Newton, né, hoje em dia se fala muito de lei da inércia, mas a lei da inércia a gente acabou de ver que foi uma lei de Descartes, na verdade são duas leis. Mas a primeira lei de Newton ele vai falar que todo corpo, né, ele possui uma propriedade que chama momento, e ele vai definir esse momento como sendo uma grandeza que é proporcional à velocidade, constante de proporcionalidade é a massa. Então o momento é igual a massa vezes a velocidade de um corpo. Esse é um conceito bem matemático do que é a primeira lei de Newton, qual é a ideia dele. Né? Porque você entendendo que o que ele está querendo dizer é que todo corpo possui um momento, você consegue entender mais facilmente as outras duas leis de Newton. Então, primeiro ele vai definir isso. Todo corpo possui um momento. É uma grandeza que é intrínseca de cada corpo. E aí ele vai falar da segunda lei de Newton, que é justamente se todo corpo possui um momento, eu tenho uma noção de que esse momento poderia variar. E a segunda lei de Newton é justamente o que ele fala, que existe uma coisa chamada força, né, ele define isso. E o que é a força? A força é justamente a taxa de variação do momento. Aqui é o momento que você pode falar com os alunos também sobre o que é uma taxa de variação, né, já que eles já viram isso também. Eles já viram que a taxa de variação do espaço é a velocidade, a taxa de variação da velocidade é a aceleração. Né? E o que a gente vai estudar aqui é que a taxa de variação do momento é a força. Né? Porque a taxa de variação é quanto que a grandeza varia em relação ao tempo. Então, se o momento é a massa vezes a velocidade, e a taxa de variação da velocidade é a aceleração, então a força é a massa vezes a aceleração. Né? Então, dá uma ideia melhor para o aluno de onde que surgiu o que é força. Porque a gente explica muito força, a força é igual a massa vezes a aceleração, e aceitem, mas nem Newton inventou isso assim, entendeu? Newton tirou isso de um conceito matemático simples, que foi sabendo que Descartes tinha definido uma quantidade de movimento, ele mudou essa quantidade de movimento para o que chama de momento. Na primeira lei de Newton falou, existe momento, e a segunda lei de Newton existe uma taxa de variação do momento, essa taxa de variação do momento eu vou chamar de força. E então a gente tem a terceira lei de Newton, que é a lei da conservação do momento. Né? A gente hoje fala que é a lei da ação e reação, mas é um nome que não é tão bom para o que realmente se entende que é a lei, que é justamente a lei de conservação do momento. Que ele fala que todo corpo tem momento e que para um corpo ganhar momento, né, outro corpo precisa perder momento, algum corpo precisa ceder momento a ele. E o que ele vai falar é que a quantidade de momento que foi cedido
é igual à quantidade de momento que foi recebido. Então, né, e uma soma desses momentos, né, o módulo da quantidade de momento que foi cedido é igual ao módulo da quantidade de momento que foi recebido, né, a soma desses momentos tem que ser igual a zero, que significa que o momento global dos corpos ele vai se conservar. Né? Isso aqui é muito importante para você estudar depois, né, os conceitos de colisões, colisão elástica. Então é muito importante ter essa ideia de que de conservação de um momento, não apenas de ação e reação como a gente conversa hoje em dia, como a gente ensina hoje em dia nos livros didáticos, né? Porque a ideia da conservação de momento é uma ideia mais abrangente e assim, no meu entendimento é mais simples de entender, porque as três leis de Newton elas se tornam bem lógicas. Existe uma primeira lei, existe um momento. A segunda lei é você tem uma taxa de variação de momento. A taxa de variação de momento eu chamo de força. E a terceira lei é se um corpo cede momento, o outro recebe momento. Então a soma dessas taxas de variação do momento tem que ser igual a zero, porque o momento é conservado. E aqui no final a gente só tem um exemplo de aplicação teórica, né, sobre um exercício para ser feito naquele momento ali, literal. Então, um corpo de massa A, um corpo A de massa M que se move em velocidade v até se chocar com a parede móvel, considerando que o choque tem uma duração de tempo t, e após o choque o corpo possui uma velocidade da mesma magnitude que é v, porém em sentido oposto. Calcule a força média exercida pela parede no corpo A. Então tem uma animação sobre o que está acontecendo, o que se diz o exercício, e tem a evolução dos cálculos para a gente fazer junto com os alunos, né, em sala de aula, para ter o término, né, desse exercício e a gente conseguir praticar. Então acho que após isso aqui a gente pode tentar verificar se existem exercícios do livro didático para serem aplicados com esse aspecto, mas assim, espero que os alunos já tenham estudado essas três leis de Newton e que eles agora consigam ter uma visão um pouco diferenciada numa aula mais curta, porque as aulas para você fornecer essa informação das três leis de Newton são várias aulas, né? Isso daí deve ser dado em umas 8 aulas aproximadamente, esses conceitos todos das leis de Newton. Então é isso, essa foi a bibliografia utilizada para fazer a apresentação e é isso.